Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. A Biov acredita que a produção de soja do país possa atingir mais de 123 milhões de toneladas. Ministra da Agricultura chama atenção para a campanha contra os produtos agropecuários brasileiros. Frete para o transporte de grãos lá no Mato Grosso ficou aproximadamente 26% mais barato desde a pavimentação concluída da BR-163. Produção de etanol de milho é um mercado em expansão no Brasil. Vamos falar também sobre o Kuwait, que passa a importar carne bovina brasileira. E vamos falar também sobre como desenvolver a inteligência emocional. O Agora Agro já está no ar. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela acredita que a produção de soja do país possa chegar em 123 milhões e 700 mil toneladas na atual temporada 2019-2020. Esse número faz parte do levantamento da atual entidade. O processamento de soja em grãos deve atingir 44,5 milhões de toneladas em 2020, volume recorde para a indústria brasileira. A produção de óleo de soja ela foi atualizada em quase 9 milhões de toneladas em função do crescimento do consumo interno, principalmente pela crescente demanda por biodiesel. E diante da expectativa de amenização da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o cenário para exportação prevê uma queda de 2% ao volume anteriormente previsto, representando uma projeção de 73,5 milhões de toneladas. Já a produção de farelo de soja deve chegar em quase 34 milhões de toneladas, de acordo com rendimentos médios do setor. A projeção para o consumo interno de farelo agora em 2020 manteve-se inalterada e devido à expectativa de crescimento do mercado de rações, que representa aí um aumento de 2,4% em relação a 2019. As exportações do produto foram revisadas para 16 milhões de toneladas, 6% acima da última projeção. Com relação a 2019, o processamento de soja foi expressivamente elevado para 43 milhões de toneladas, volume muito próximo ao recorde histórico atingido em 2018 devido ao bom ritmo da indústria no último trimestre do ano. Durante o 14º Encontro de Previsão de Safra, que foi promovido pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, e pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, em Brasília, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chamou a atenção para a campanha que o Brasil está sofrendo, especialmente na União Europeia, contra os produtos agropecuários brasileiros. Segundo a ministra, eles estão nos olhando com lupa, mas é protecionismo. Nós temos que ter todo cuidado para que eles não achem motivo para punir o Brasil. Existe uma campanha clara contra o nosso país por causa do nosso tamanho e das nossas possibilidades de expansão. Tereza Cristina voltou a citar o que considera um mantra para o setor, o Brasil é a maior potência agroambiental do mundo e a nossa agricultura é sustentável. Ela garantiu que irá trabalhar de maneira firme para consolidar o funcionamento do Código Florestal e também do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, aqui no Brasil. A hora que tivermos isso, nós vamos calar a boca de todo mundo, porque ninguém tem uma ferramenta como esta, disse a ministra. Tereza Cristina também falou ainda que a relação do Brasil com a China é sólida e que o acordo do país asiático com os Estados Unidos não terá reflexos catastróficos para o Brasil. Ela disse: sou otimista, penso nas oportunidades que as crises podem trazer em certos momentos.
O frete para transporte de grãos em Mato Grosso ficou cerca de 26% mais barato desde a pavimentação concluída agora, na semana passada, da BR-163, que liga o norte do estado ao porto de Miritituba, lá no Pará. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a AproSoja Mato Grosso, através de levantamento junto ao Movimento Pró-Logística, a pavimentação é de grande importância ao setor produtivo do Mato Grosso. É fundamental para garantir a rentabilidade do produtor. E essa vitória se deve também ao trabalho de 10 anos do Movimento Pró-Logística. No ano passado, os produtores tiveram prejuízos devido às péssimas condições da rodovia. Este ano, a previsão é transportar 13 milhões de toneladas e estima-se uma economia de 780 milhões, segundo a diretoria do Movimento Pró-Logística. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a medida é aguardada pelo setor produtivo, transportadores de cargas e moradores da região há mais de 40 anos. Mato Grosso transportou 10 milhões de toneladas de grãos somente pela BR-163 no ano passado, o que gerou um prejuízo de aproximadamente 600 milhões de reais aos produtores rurais devido às más condições de trafegabilidade da rodovia. A produção de etanol de milho é um mercado em expansão aqui no Brasil. A UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, ela prevê que o Brasil salte a produção de etanol de 1 bilhão e 400 milhões de litros por ano para algo em torno de 4 bilhões de litros ao ano agora nos próximos 5 anos e chegando a 8 bilhões de litros daqui a 10 anos. Esse crescimento gera automaticamente novas demandas de mercado, entre elas fontes de energia proporcionada em sua maioria pela madeira. E com isso, o plantio de florestas deve crescer e muito nos próximos anos, especialmente no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de etanol de milho. Como na produção do etanol de milho não há o bagaço para a fonte de energia, como a cultura da cana, por exemplo, esse tipo de usina precisa de uma outra matéria-prima para abastecer as caldeiras. E, nesse sentido, o setor florestal brasileiro já é tido como um dos mais competitivos para a produção de biomassa a partir de florestas plantadas. E, dessa maneira, cria-se mais uma oportunidade para o setor, como uma forte tendência de fornecer soluções e projetos florestais, principalmente no Mato Grosso, estado líder na produção de etanol de milho aqui no Brasil. E depois do intervalo nós vamos falar sobre planejamento estratégico da propriedade rural, vamos falar também sobre o Kuwait, que passará a importar carne bovina do Brasil, e vamos falar sobre como desenvolver a inteligência emocional. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O Ministério da Agricultura informou agora que o Kuwait passará a importar carne bovina do Brasil e mais uma boa notícia da abertura de mais um mercado para a carne bovina brasileira. O Kuwait, país que foi visitado agora em setembro por uma missão governamental, quando foi iniciada a conversação. E hoje, agora, essa semana passada, veio a boa notícia de mais um mercado para a carne bovina brasileira, disse a ministra Tereza Cristina, que comemorou a conquista nas redes sociais. A ministra esteve no país no mês de setembro do ano passado, durante uma missão no Oriente Médio. Atualmente, a carne de frango in natura é o produto agropecuário mais comprado pelo Kuwait. Em 2018, foram importadas quase 123 mil toneladas, o equivalente a 185 milhões de dólares. O Brasil também exporta para o Kuwait milho, suco de laranja, café solúvel, farelo de soja, café verde, carne de frango, carne de pato in natura, castanha de caju e carne de peru também in natura.
No ano passado, as exportações agropecuárias para o Kuwait totalizaram 209 milhões de dólares, o equivalente a 215 mil toneladas. Planejamento estratégico, ponto importante para qualquer atividade ter resultados positivos ou, pelo menos, evitar prejuízos. Nessa semana eu conversei com um consultor do Senar e nós falamos sobre o tema que poucos pecuaristas se preocupam: planejamento estratégico. Confira. Eu vou conversar com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele trabalha no Senar, é um dos, vamos dizer assim, supervisores do Senar na área de treinamento. E nós vamos falar de um tema muito interessante, sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico é algo que muitos pecuaristas não gostam muito de fazer, não. Deixa a coisa correr no tempo, e o que nós estamos observando é que nos últimos tempos agora, a coisa não tem dado o resultado que muita gente tem esperado, por falta exatamente de gestão e de um planejamento na condução da sua propriedade. É isso aí? Perfeita introdução, né, Toninho? Como sempre, sem dúvida. O problema maior nisso tudo está no P. Existe um ciclo que a gente coloca aos produtores, aos nossos técnicos, que é um ciclo que um americano desenvolveu desde a década de 20, que chama PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento daquelas ações que você planejou, checklist das métricas que foram analisadas, que foram coletadas ao projeto que você está conduzindo, e depois ação, para saber se aquelas metas foram alcançadas, se não foram, o que você tem que alterar ou não. E, infelizmente, o brasileiro, vamos dizer, do nosso setor pecuária de corte, pecuária de leite, enfim, as pessoas têm pouco tempo no P, no planejamento, é quase nada, é um vazio. Querem executar rapidamente, de uma forma assim: Carlos, eu preciso de um negócio aqui para ontem, porque eu já estou com o adubo junto da carreta para fazer a aplicação no pasto e não foi feita nem análise de solo, não foi feito um planejamento estratégico em cima, não foi colocado meta para alcançar, e obviamente o resultado disso tudo sem planejamento tende a ser ruim, independente da situação da atividade, se ela está boa ou se ela está ruim. Então a gente preza muito por essa questão, justamente para que os produtores eles tenham uma assertividade muito maior dentro do seu negócio. Mas o que a gente está observando é que está tendo assim está tendo dois tipos de condução de um problema. Ou o sujeito leva de uma forma profissional, ou então ele vai vendo o seguinte: eu resolvi arrendar minha terra para cana ou para soja porque eu não estou tendo tempo. Esse tempo que ele não está tendo é o tal do planejamento, porque a coisa não está indo bem. E também não é fácil, né, Toninho? Não. Não é fácil, as pessoas elas não conseguem, assim, por si só, sozinhas. Nós, como os técnicos, é difícil. A gente tem que ir atrás de quem conhece, a gente tem que ter um tutor, a gente tem que ter uma pessoa que você se espelhe, que seja referência em termos de pesquisa daquilo, de desenvolvimento que você está procurando saber e fazer e executar. O produtor é a mesma coisa, ele precisa ter alguém. É por isso que dentro do Senar a gente tem os programas de assistência técnica. Para quê? Para que um técnico o ajude a planejar isso tudo para que fique fácil. E nessa facilidade, esse produtor obviamente vai ter uma condição de minimizar os erros e ter mais resultados positivos dentro da sua fazenda. Planejando, com todos esses problemas econômicos acontecendo no planeta, no mundo, no próprio país, já fica difícil. Sem planejamento, não tem como você levar qualquer coisa para frente. Não existe. Não há essa condição. Não tem. De fato, aquele mundo do achismo acabou. A gente precisa ter certeza das coisas. Dentro do nosso programa mesmo de assistência técnica, faz parte do PDCA lá, o check, que é a questão das métricas, os produtores têm que tomar nota de receita, tomar nota de despesa, medir o desenvolvimento e o ganho de peso desses animais. Para quê? Para saber se eles vão continuar dentro do sistema ou se não vão. Quem são os animais que sairão do negócio, quem são os animais que ficarão dentro do sistema. Para quê? Para que haja o resultado. E é só assim que ele vai permanecer na atividade, não tem outra forma, né? E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante que você não pode perder. É um minutinho só, eu volto já.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach. Ela é mentora especialista em atendimento sistêmico para organizações, para empresas. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre como desenvolver a inteligência emocional. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E esse tema aqui, ele mexe com todo mundo, como eu já falei, inclusive no programa passado, da semana passada. Isso daqui mexe com a dona de casa, com o pobre, com o rico, com o mais ou menos, mexe com todo mundo. Com né? todo mundo. Esse tal de inteligência emocional é um negócio que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio que a gente tem que ter, né? Sim. Nem tanto pro lado de cá, nem tanto pro lado de lá. Tem que manter um equilíbrio. Exatamente. Que não é fácil, né? É um desafio, né, Toninho? É um desafio todos os dias. E como é que a gente desenvolve? Por exemplo, nós falamos sobre inteligência espiritual. Não adianta você desenvolver a inteligência espiritual e não ter a emocional. A emocional e a espiritual vai ajudar você a viver. A gente está vivendo uma era caótica, ou seja, o caos na ordem. Se nós não centrarmos, não tivermos equilíbrio, nós vamos ficar estressados o tempo todo. E aí o corpo, quando fica estressado o tempo todo, o que ele faz? Adoece. E é por isso esse número de doenças crescentes, principalmente psicológicas, né? A senhora tocou num ponto aqui que eu gostaria até de fazer uma observação. Eu não sou psicólogo, não sou médico, não sou... Bom, a gente aprendeu na vida, né? E a vida é uma escola que ela não tem nem dó nem piedade, né? Ela bate com gosto de gás. Eu fico observando certos pais com os filhos, principalmente criança pequenininha. Ele dá o celular para o filho, às vezes estão num shopping, jantando, e o menininho fica ali olhando e mexendo e fuçando. Criança 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E eu já observei que alguns pais, quando tiram o celular, a criança dá um berreiro, apronta um berreiro, aí ele pega, dá o celular de novo. Tem criança que não come, o pai insiste em dar comida, ele não come. Isso está criando um monstrinho dentro de casa, não está não? Na verdade... Uma pessoa totalmente dependente de uma máquina. Está faltando aquele lado, é esse lado aqui, ó, do coração. E tem um aspecto, né, Toninho? Se eu... em todos os momentos, satisfaço uma necessidade que não é uma necessidade essencial de um filho, qual o nível de frustração que o adolescente vai conseguir suportar numa vida futura? Como adulto, aí quando ele tem uma pequena frustração, aquilo se torna um problema muito grande. Então as pessoas precisam desenvolver, sabe lá quando a criança pega um brinquedo e não está na hora e você fala assim, agora não, mais tarde? No fundo você está dando limites, mas você está ensinando ela a lidar com a frustração. Porque, gente, na vida adulta, na vida de um adolescente, vai acontecer. Então, assim, uma dica, primeiro ponto, tenha mais resiliência, desenvolva essa capacidade de perceber as frustrações e criar um ângulo positivo a partir daquela frustração. Isso não aconteceu hoje? Com certeza tem algum motivo para não acontecer. Ou porque você não está no momento certo, ou não houve a maturidade, ou houve algum problema no processo, né, de construção daquela ideia. E quando a criança, trazendo de volta isso que você falou, ao lidar com crianças, nós precisamos tomar muito cuidado. Essa questão do celular é muito séria. Eu não posso fazer do celular uma companhia constante. A última palavra, né? A última palavra. Você, muito pelo contrário, tem que dizer para a criança, vou estabelecer um horário para você. Quando estivermos num momento de alimentação, você não vai usar o celular. Mas são os pais que precisam dar esse limite. Aí eu fico me perguntando, esses pais conseguem dar esse limite? Aí é que está outro negócio.
E aproveitando esse gancho, eu entro dentro do setor agropecuário, principalmente você que é pequeno e médio produtor. Eu sei que a maioria dos pequenos e médios são produtores frustrados. Infelizmente, não conseguiram galgar aquilo que sempre imaginaram e ficam numa situação que nem para cima nem para baixo. Ou seja, às vezes vai mais para baixo do que para cima à medida que o tempo passa. Eu conheço pessoas com 30, 40 anos, 50 anos fazendo exatamente a mesma coisa e simplesmente não saindo daquele ponto. É inteligente, é interessante, porque a inteligência emocional mostra um conceito muito bom. Existe o reclamador e o lamentador. Aquele que reclama, ele não quer mudança. O lamentador reclama e depois ele age. É interessante isso, né? O lamentador é um negócio interessante. O reclamador, ele precisa reclamar, então ele vai reclamar sempre das mesmas coisas e não muda. E tem que procurar um culpado, né? E tem que procurar um culpado que não seja ele. O lamentador, ele lamenta e ele sabe que a responsabilidade é dele. Isso é inteligência emocional, isso é desenvolver a inteligência emocional. As pessoas precisam parar de jogar a culpa no outro. Sinto muito dizer para você, o seu resultado é fruto seu, não é de mais ninguém. Ah, mas o fulano... Não, é a sua postura, a sua atitude diante das questões é que estão conduzindo para o resultado que você tem. Então, as pessoas precisam de assumir a responsabilidade da própria vida e ter uma atitude. E parar de jogar a culpa nos outros. Mesmo que seja uma atitude errada, pelo menos tentou acertar. Antônia, assim, o que acontece? Se você tiver que fazer, faça. Não fique esperando fazer o perfeito. Vai fazendo, vai corrigindo, vai fazendo novamente e nessa correção é onde você pode criar um grande projeto. Mas tem gente que só faz se for perfeito. Não vai fazer. Você já imaginou? Todo mundo reclama de governo, não reclama? Todo mundo quer um salvador da pátria. O que é esse salvador da pátria? Que aumente o salário dele? Que diminua as horas de trabalho, não é isso? Que trabalhe menos, que tenha menos esforço. Quer dizer, na verdade, eu acho que a nossa vida depende única e exclusivamente da gente, de mais ninguém. Sim. O seu sucesso depende de você. Eu quando dava aula, eu falava assim para a turma, você tem que ter o seu marketing pessoal. Quer dizer, você tem que se vender. Sim. Sendo que a maioria acostuma, fica calado e, infelizmente, ele não toma nenhuma atitude para poder melhorar. Ele fica simplesmente reclamando e não lamentando. E olha, isso que você falou é tão importante que vamos dizer assim, você levantou hoje pela manhã, o que você fez? Qual foi o primeiro pensamento que você teve quando abriu os olhos? Foi de agradecimento? Ou simplesmente você já levantou reclamando? Então, essa é uma conduta de trabalhar inteligência emocional, responsabilidade, resiliência. Abra seus olhos de manhã e agradeça as pessoas, a situação. Porque milagres acontecem, mas ninguém vai chegar e bater a sua porta e te oferecer dinheiro de graça, não. Todo convite para almoço tem um preço. Sim, e tem uma coisa, né? As pessoas ficam esperando milagres, mas Jesus falou, vai fazer sua parte, faça sua parte, tenha fé e tenha emoções positivas, pensamentos positivos. Isso atrai. Pessoas reclamonas atraem questões negativas. Então, assim, acorde de manhã e tenha o propósito de falar o bem, fazer o bem e enfrentar situações adversas de forma positiva. Essa frase parece boba, mas vai passar, tudo passa. E rápido. E rápido. Então, olha para o que está passando para você não repetir o erro depois. Por que nós escolhemos, na conversa aqui, esse tema? Esse programa é um programa estritamente agropecuário. Basicamente, não tem nada a ver com esse tipo de conversa. Nós poderíamos estar falando de um tema técnico aqui para você aumentar a sua produção, sua produtividade. Mas você está preparado para receber essa carga de informações técnicas?
Você está pronto para pegar isso aqui e colocar dentro da sua propriedade? Ou você tem que mudar aqui dentro primeiro? É onde vai, a primeira mudança é essa. Se quiser ter sucesso, né? Se quiser ter sucesso, começa a mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar. Caso contrário, não vai dar nada certo, só vai andar para trás, infelizmente. É isso aí, né? É isso aí. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um tema sensacional e até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Um aspecto essencial da criatividade é não ter medo de fracassar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.